Antes de tudo, o que isso faz é permitir que a Rússia industrialize sua economia. Certo, permite que a Rússia concentre sua economia na produção de guerra. Certo, então o vermelho, como vocês podem ver, é a indústria total. Certo, e como vocês podem ver, ela vem crescendo desde que a guerra começou. Certo, a indústria geral também vem crescendo. Infelizmente, as indústrias que não são dominadas pelo setor militar, que não têm propósito de guerra, na verdade estão diminuindo. Certo, então parece que toda a economia russa está sendo reestruturada para uma guerra total, para uma guerra longa. E esse é o objetivo, esse é o propósito. Tudo bem, então vamos observar novamente. A cor rosa está representando as indústrias militares. O azul são as indústrias civis. E como vocês podem ver, o rosa domina completamente o azul. E a tendência é crescente, o que significa que é possível que, dentro de 4 ou 5 anos, a Rússia seja principalmente uma economia de guerra, industrializando-se para produzir armas e munições bélicas. Especificamente, drones. Ok, estes são drones. Está tudo bem agora? É importante notar que, bem antes, logo nos primeiros meses deste conflito, a Federação Russa dependia fortemente da tecnologia de drones fornecidos pelo Irã. Certo. Mas o que acabou acontecendo com o passar do tempo foi que a Rússia começou a desenvolver sua própria capacidade de produção nacional e independente dentro do seu território, ok? Assim, as importações do Irã permaneceram constantes, enquanto a produção interna aumentou consideravelmente, o que indica que a economia russa está se industrializando para a produção de drones. E a Rússia está se preparando para travar uma guerra muito longa. Agora, a Rússia não só pode produzir seus próprios drones para a guerra, como também pode exportá-los para o Irã para lutar contra os americanos, ok? E aí você pensa, espere aí um minuto. Assim, a Rússia está convertendo toda a sua economia para a produção bélica, o que significa que a Rússia sempre estará em guerra. É isso que a Rússia está planejando? E a resposta é sim, é verdade. Ok? Então deixe-me explicar por que a Rússia está planejando isso. Isso se chama Terceiro Plano de Roma, ok? E isso vem do livro de 1996, livro de 1996, Fundamentos da Geopolítica, ok? De Axel Erdogan, que eu considero um dos pensadores geopolíticos mais inteligentes vivos hoje, certo? E o argumento dele é o seguinte. O argumento dele é que esse momento unipolar de domínio americano vai desaparecer porque há foco demais no secularismo, individualismo, liberalismo. E essas ideias destroem a comunidade. Essas ideias são anti-humanas. Então, eventualmente, a sociedade ocidental, a civilização ocidental vai colapsar porque seus valores são abomináveis. E quando esse sistema ruir, Moscou terá a oportunidade de se tornar a terceira potência. Roma, tudo bem? Falaremos mais sobre isso no futuro. Mas o que é genial em Dugin é que ele reconhece que, quando o mundo entrar em colapso, tudo o que a Rússia precisa fazer é manter-se estável e resiliente. Enquanto permanecer unido, coeso, tudo ficará bem, ok? Porque, à medida que essa ordem global entra em colapso, à medida que a economia global entra em colapso, todas as outras sociedades enfrentarão um colapso eterno, como os Estados Unidos, ok? Assim, ele prevê uma guerra civil nos Estados Unidos com a esquerda e a direita entrando em guerra umas contra as outras, ok? Ele prevê o colapso da China. Ele prevê o colapso do Oriente Médio. Ele prevê o colapso da Europa. Portanto, todos esses lugares estão entrando em colapso. Basicamente, se você é o principal pilar da economia global, está muito mais suscetível ao colapso do que se não for. Então, o que Dugin diz é o seguinte. A estratégia é, antes de tudo, a Rússia precisa se manter coesa. Ela precisa defender seu território. Precisa unificar seu povo através do nacionalismo, através da religião, através da fé. E então, o que a Rússia precisa fazer é identificar aliados que apoiem a visão russa. E esses aliados poderiam incluir o Japão, Vietnã, Índia e também o Irã. E então, ao unirem forças, tornam-se um bloco comercial em si mesmos. Esta é a era das armas nucleares. Vocês não querem entrar em guerra uns contra os outros, mas esta é também uma era de colapso. Contanto que vocês consigam manter a coerência e defender suas fronteiras, vocês sairão ganhando. Ok? Essa é, portanto, a ideia de caminhar rumo à guerra. Porque a guerra tem o poder de unificar a imaginação e as crenças do povo da sua nação.
Assim, usar a guerra para aumentar o nacionalismo, a religião da sua sociedade, permitirá que você enfrente a tempestade de forma mais eficaz. Essa é a grande visão de Alexander Dugin. E, na minha opinião, ele está absolutamente correto. E a Rússia está caminhando nessa direção ao invadir a Ucrânia. Portanto, a invasão da Ucrânia não foi uma resposta à OTAN. A invasão da Ucrânia visava implementar essa grande visão